Com mais uma live e hoje eu quero falar sobre um tema bem específico. Pense antes de se mover. E eu quero ser até muito breve com você nessa live de hoje, porque a nossa natureza ela é formada por uma mecânica chamada psicomotor, ou seja, nós pensamos e depois nos movemos. Pelo menos deveria ser assim que o processo de comportamento humano deveria ocorrer. Nós deveríamos pensar e depois executar os comportamentos. Por exemplo, eu pensei para organizar e orquestrar toda a ideia dessa live, dessa série de estudos. Eu pensei tudo para depois executar o comportamento. Por exemplo, eu estou executando agora aquilo que eu pensei momentos antes, estudando através do meu esboço. Eu até mostro para vocês. Tá aqui. Eu pensei, desenhei e depois executei. Ou seja, a nossa mecânica ela funciona assim: psico, mente, motor, comportamento. Assim deveria ser o processo de movimentação do ser humano. O problema é que normalmente isso é invertido e ocorre o motor psico. Como assim motor psico, Pedro? A gente se movimenta e depois pensa. A gente faz as coisas para depois pensar sobre elas. E isso é muito prejudicial. É algo assim muito danoso para nossa vida. Por quê? Quando a gente movimenta e depois pensa, a gente não calcula o impacto. Se aquilo de verdade vai ser benéfico ou se vai ser maléfico para as nossas vidas. E geralmente isso é movido por algo chamado emoção. Até a palavra emoção no latim ela significa emovere, que é em movimento. As emoções elas têm a tendência de nos movimentarmos, mas o problema é se nós nos movimentarmos antes de pensarmos, nós vamos tomar decisões que geralmente são inapropriadas. E tem até um dito popular muito conhecido que fala assim, ó: emoções são passageiras, decisões são permanentes. Dentro dessa dinâmica, quando se inverte a mecânica do ser humano, quando se inverte os processos de comportamento nosso, quando nos movimentamos por emoções, simplesmente vamos tomar decisões muito importantes por emoções que geralmente vão passar em média de 30 segundos, 30 minutos, 30 dias ou 30 meses. Elas vão passar em algum momento da vida, mas só que a decisão que você tomou, ela pode ser extremamente impactante e vai ser permanente em sua vida. Um exemplo clássico: você comprar as coisas por impulso. Tem até a frase do grande investidor Warren Buffett, ele fala: se você compra coisas que você não precisa, certamente terá que vender aquilo que precisa. Então, muitas pessoas se movimentam por impulso e acabam comprando aquilo que não precisam. Acabam comendo aquilo que não precisam. Acabam escutando aquilo que não precisam e com isso vai gerando uma série de fatores que vai interferindo permanentemente na vida dele. Eu conheço muitos amigos que hoje estão completamente endividados porque no final do ano passado compraram coisas movido por emoções. E isso é muito prejudicial, porque eles compraram naquele calor, foram movidos, eu falei, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, foi lá e comprou. O problema é que a conta vem. E quando a conta vem, a emoção já se foi. Aí a pessoa vem com remorso e fala, puxa vida, eu comprei algo que eu não precisava. Eu comprei algo que eu não tinha condição de arcar no futuro.
E isso gerou um endividamento muito grande. Vale também para a questão dos relacionamentos. Quantas pessoas casaram com um determinado companheiro ou companheira simplesmente por conta de uma paixão momentânea? Sentiu algo, uma atração física, aí brotou dentro do peito aquela paixão. E detalhe, a paixão ela pode ser muito intensa, mas ela também é muito curta. E relacionamentos motivados por paixão geralmente se frustrarão se for tomada a decisão do casamento, que é algo eterno. E por isso você observa o grande número de divórcios. Por quê? São pessoas que casaram porque sentiam algo. Não casaram por conta do pensamento. Falou, poxa, essa pessoa vai se enquadrar comigo, eu vou ter uma família muito bem estruturada com essa pessoa. Elas não pensaram no futuro, o que seria uma vida a 2 ou a 3 ou a 4, dependendo do número de filhos que for ter. Essas pessoas não pensaram em o que fazer para poder constituir uma família no futuro. E com isso tomaram decisões movimentadas por uma emoção e não pensaram e gerou uma consequência muito grave no futuro. E para a gente encerrar, eu quero que você pense exatamente sobre isso. A dica que eu dou é muito simples. Quanto mais importante for uma decisão, mais você deve pensar a respeito dela. Agora, quanto menos importante for a decisão, menos você precisa pensar e até você pode se movimentar assim, por um simples momento de emoção e deixe fluir. Mas quanto mais importante e mais impactante for essa decisão que você for tomar na tua vida, pense. Jamais tente se mover sem antes pensar sobre o efeito que aquilo vai gerar na tua vida. Porque Deus te deu uma mente para justamente pensar a respeito daquilo que você está fazendo. Então não negligencie a sua mente. Use a função do pensamento, fazendo as perguntas como: eu preciso disso? Isso é importante para mim? Qual as consequências que essa atitude vai gerar na minha vida se eu tomar essa decisão? Pense antes de se mover. E com isso você vai conseguir prever as consequências e se preparar para os efeitos colaterais. Então, lembre-se, pense antes de se mover. Não seja impulsivo e tampouco cego com os seus pensamentos em relação aos seus comportamentos. Pense antes de se mover. Fique com Deus e até a próxima.